Americana, sede num dos mais prósperos municípios do estado líder da federação, é também conhecida como a Princesa Tecelã, em virtude da sua excepcional produção no setor industrial de tecidos de rayon. Moderno é o edifício da Prefeitura Municipal da cidade. Para o visitante, é uma agradável surpresa notar que as ruas da cidade são todas asfaltadas, abrangendo uma área de 250 mil metros quadrados. O edifício do Fórum, construído pela Prefeitura. No parque infantil, a garotada se desenvolve física e mentalmente debaixo de ótima orientação. O colégio e a escola normal garantem a educação da juventude de Americana. A Avenida Doutor Antônio Lobo. Americana, a jovem cidade paulista, possui uma rádio emissora, 3 jornais e a autoviação americana dos irmãos Elias. Jardim da Praça Comendador Miller. Americana contribui para os cofres públicos federais com a expressiva cifra de 72 milhões de cruzeiros e para o estadual com 42 milhões de cruzeiros. A renda municipal eleva-se a 16 milhões de cruzeiros. O Grupo Escolar Heitor Penteato é mais uma ótima unidade educativa. Hospital São Francisco, com assistência gratuita, custeada pela Prefeitura. São numerosas e belas as habitações particulares de Americana. A cidade conta atualmente com cerca de 6 mil residências. Os primeiros registros sobre a ocupação do território de Americana datam final do século XVII. E foi nesta área, conhecida como Fazenda do Salto Grande, que deu início à história de Americana. Toda essa propriedade pertencia ao município de Campinas e era uma sesmaria. As sesmarias eram parcelas de terras doadas pela coroa portuguesa a pessoas que se estabeleciam em uma localidade e realizavam benfeitorias, como a construção de estradas, o cultivo de lavouras e a construção de residências. Esta área, localizada entre os rios Atibaia e Jaguari, pertencia a Domingos da Costa Machado, casado com Maria Barbosa do Rego, filha primogênita de Barreto Leme, fundador de Campinas. O Domingos da Costa Machado, esse foi danado. Esse chegou em 1799 e depois ele foi dando condições para que outros necessitados de locais, de fazendas, de lotes de terra, ele foi vendendo. Começou com o próprio filho dele. Domingos da Costa Machado, casado com Maria Barbosa do Rego, filha de Barretos Lemes, recebe a doação de sesmarias no ano de 1799, na região do Entre Rios, que era o rio Atibaia e o rio Jaguari. Essas sesmarias foi doada pela coroa portuguesa, que era uma doação de terras para que pudesse essas terras serem cultivadas e fazerem benfeitorias nessas terras que a coroa portuguesa ainda não tinha ocupado. Esse foi aquele que deu impulso, não é? Na Vila Americana, desde o Salto Grande. Dizem que a data de descobrimento de Americana foi em 1875. Mas se a gente voltar no tempo e ver a história do Salto Grande, da fazenda Salto Grande, esse cidadão comprou aquela fazenda e em datas anteriores a essa data do descobrimento. Então ficou marcante 1875, mas a fazenda que ele teve no Salto Grande foi bem antes. E ele tem o mesmo nome do pai, Domingos da Costa Machado Filho. Passando o seu tempo, em 1790, o pai vende essa propriedade para os primeiros que aparecem. Então era um processo de povoação que nós tínhamos inserido aqui na nossa região a partir do século XVII, do século XVIII, perdão, e do século XIX. Depois
Domingos da Costa Machado vai vender parte dessas sesmarias para o Manuel Teixeira Vilela e vai dar origem a mais duas fazendas, além da de Salto Grande, que é a Fazenda Palmeiras, que fica mais ou menos na divisa entre Americana e hoje Nova Odessa, e também a Fazenda Machadinho, onde se encontra a atual estação de Americana e a Praça Basílio Bueno Rangel. E quem comprou também junto com ele, isso foi em 66, porque aconteceu também que os imigrantes dos Estados Unidos, da parte dos confederados que vieram para cá, para o Brasil, eles chegaram no Americana e compraram terras em 1866, nessa fazenda Machadinho, que já tinha trocado de nome, que era Palmeiras, trocou de nome porque os dois proprietários tinham o nome de Machado. Então ficou conhecido como Fazenda Machadinho. E isso tudo foi obra do Domingos da Costa Machado. De 1866 a 1867, após a Guerra Civil dos Estados Unidos, imigrantes norte-americanos sulistas se refugiaram e se instalaram em vários pontos da região, para refazerem suas vidas como agricultores. Eles trouxeram novas técnicas de cultivo, como o arado e o trole, e também o plantio da melancia. Nós tivemos aqui uma faceta de imigrantes italianos, alemães, portugueses, enfim, todo quanto foi tipo de raça americana, a Vila Americana recebeu de braços abertos. Se nós formos pensar aí numa história mais macro, nós teríamos sim os portugueses e também os afrodescendentes que vieram escravizados da África, que participaram da construção do museu, hoje Museu de Salto Grande, que era o Solar Vilela. Mas depois da nossa data de fundação, que é 27 de agosto de 1875, podemos destacar dois grupos populacionais, que eram os norte-americanos e também os italianos. Os norte-americanos vão chegar primeiro, né, após a Guerra de Secessão, que ocorre de 1861 a 1865, lá nos Estados Unidos, que era a divisão do país entre norte e o sul, e também que estava ali aos dois lados se embatendo por causa do desenvolvimento industrial e da permanência da mão de obra escrava nos Estados Unidos. Como o sul perde, muitos norte-americanos que viviam na parte sul vêm para o Brasil a partir de 1866, 1867, e vão se instalar onde hoje está lá a nossa estação, até 10 quilômetros mais ou menos em direção a Santa Bárbara do Oeste. Eles já tinham ciência de que o Brasil seria um refúgio, não, um local melhor para se morar, devido à possibilidade de confrontar quase que de uma maneira similar com a lavoura que eles tinham lá no sul dos Estados Unidos. Então eles chegaram na fazenda Machadinho, eles logo viram, gostaram do local, porque passava um rio, por sinal, de águas límpidas, de piscosos, que hoje não se pode falar nisso, que era o Rio Quilombo. E ali fez, então, a localização onde ele compra aquelas terras, ali é pronto, e começa a fazer uma plantação, uma demonstração cultural que jamais existia naqueles tempos no Brasil, que era uma coisa muito simplória perto da tecnologia agrícola que ele trouxe, com ferramentas adaptáveis que aqui não tinham. O pioneiro nessa imigração foi o capitão William Norris, que chega aqui na nossa região e vai comprar parte da fazenda Machadinho junto com Antônio Bueno Rangel e vai se instalar nessa região. O que eles trazem para nós nesse momento? É a melancia, né, o algodão e o arado e novas técnicas agrícolas. E aí eles trouxeram o arado, né, introduziram o arado, foi uma parte
desses norte-americanos para Santa Bárbara do Oeste e outras cidades aí do interior de São Paulo. Mas aqui ficou marcada a presença dos americanos, famílias tradicionais, que plantavam aí o algodão também e trouxeram, então, a melancia, não é? A famosa melancia cascavel, aquela melancia que era mais comprida, listrada, muito bonita, muito gostosa. E foi aí que, então, a Americana começou esse núcleo de 1875. Então foi assim, nascendo a Fazenda Machadinho. E essa fazenda teve uma ascensão por uma causa muito, muito, muito importante. Santa Bárbara, que ali não era Americana, ali era a região toda de Santa Bárbara, eles estavam sabendo que vinha vindo trens não, as estações, a ferrovia, vinha andando correndo desde de São Paulo até Rio Claro. Então ia passar Campinas, ia passar Limeira e Rio Claro. Então esses políticos da época procuraram solicitar dos que podiam resolver o problema, que eles também queriam que passasse o trem com uma paragem aqui em Santa Bárbara. E ficou essa solicitação, e que no momento mais importante, que eu também acho, de que essa história de Americana, porque se não fosse a vinda desses americanos para cá, jamais nós teríamos essa oportunidade de ver o sim da Companhia Paulista de Forças Férreas e Fluviais passar por Americana e fazer a estação. Então ela mandou um recado em 1873 que confirmava a passagem, não por Americana nem por Santa Bárbara, logicamente pelas terras de Santa Bárbara, mas queriam fazer paragem na Fazenda Machadinho. E a Fazenda Machadinho, ela dava uma volta para onde é o Guaicurus, e vem até a Praça Basílio Rangel. E a Praça Basílio Rangel saiu bem em frente à estação que hoje nós temos aí. A data precisa do surgimento das primeiras construções do povoado é desconhecida até hoje pelos historiadores. Mas o marco fundamental para o surgimento foi a inauguração da Estação Ferroviária de Santa Bárbara, em 27 de agosto de 1875. O ato contou com a presença do imperador Dom Pedro II e do conde Gastão de Orleans, marido da princesa Isabel. Era formado, assim, o primeiro núcleo habitacional de Americana. As primeiras casas e construções aqui da cidade americana, ela vai se dar em torno da estação, né? Então, o primeiro núcleo habitacional que nós temos, incentivados aí pelo Basílio Bueno Rangel e pelo Inácio Corrêa Pacheco, que são os nossos patronos, né, da cidade, vai estar ali em torno da estação de Americana, onde hoje é o marco zero da cidade, na Praça Basílio Bueno Rangel. Mas já teve os danados que ficaram de olheira em pé, pensando em ganhar dinheiro e, por sinal, ser, na minha opinião, eu nunca ouvi falar isso, o primeiro grande corretor da nossa região, o capitão Corrêa Pacheco, o capitão Inácio Corrêa Pacheco. Ele, quando soube disso daí, ele foi ao Basílio Rangel, que era amigo, comprar algumas terras para que ele pudesse também vendê-las. E foi uma coisa impressionante. Então ali começam-se as primeiras construções e a primeira povoamento urbano por causa da vinda da estação, né, da Companhia Paulista de Estrada de Ferro. A construção da estação vai fazer com que ali fique movimentado por causa das embarcações de mercadorias e também do deslocamento da população através da estação naquele lugar que hoje está o centro de Americana.
O ano de 1875 também ficou marcado pela chegada da primeira tecelagem em Carioba, fundada pelo confederado William Houston, associado aos irmãos fazendeiros Antônio e Augusto de Souza Queiroz. A mesma situação aconteceu com o Antônio de Souza Queiroz. Em 1873, ele, com o cunhado, eles foram ao semieiro Domingos da Costa Machado comprar uma porção de terra, que foi essa que já não estava mais no Salto Grande, ela foi para Carioba de hoje. E ali eles também queriam construir uma vilazinha, porque eles queriam uma indústria. As primeiras tecelagens em Americana, elas vão ser instaladas a partir do ano de 1875, que coincidem com a inauguração da estação de Vila Americana. Mas o Parque Têxtil Americanense começa tudo aqui em Carioba, onde nós temos a construção da fábrica de tecidos Carioba em 1875, com os irmãos Antônio e Augusto Souza Queiroz, junto com o engenheiro Houston, que era um inglês, que também fez as plantas de outras empresas de tecelagem aqui no interior paulista. Então, primeiramente, eles faziam tecidos para fazer os sacos de café, né, para os produtores de café aqui do interior de São Paulo, e também para fazer roupagens para escravos. E com uma coincidência muito grande, no mesmo dia, no mesmo ano e no mesmo dia, chegava em Americana as pessoas políticas que viriam também como uma forma de saudar aquela nova estação que ficou conhecida a partir de 27 de agosto de 1875. Conhecido isso, e paralelamente, de uma forma muito igual, o Antônio de Souza Queiroz inaugura a fábrica dele a 3 quilômetros após a estação, bem ao lado, ou à beira, né, do Rio Quilombo. E também tinha lá o Rio Piracicaba de lado, né? Então a tecelagem ela vai ser vendida dos irmãos Souza Queiroz para os irmãos Wilmont, que vai funcionar aí até o final do século XIX. E esse Jorge Clemente teve então uma evolução na fábrica dele. Ele fez uma coisa muito importante, ele associou o nome da fábrica ao nome Carioba, que significa pano branco. E fez então a indústria dele trabalhar com artigos da época, que eram as sacarias, essas coisas rústicas que nós podemos falar hoje, mas naquele tempo era de muita importância. Quando acontece que, depois de algum tempo, por questões financeiras, essa segunda indústria, essa segunda fábrica, vai à falência. Depois Carioba vai entrar em falência e vai ficar fechado até 1901, que é quando o comendador Miller fica sabendo desse leilão, vem conhecer Carioba e vai arrematar Carioba em um leilão do Banco do Brasil em 1902. E os Miller Carioba, depois dessa época, aí começou com a Carioba dando ali a oportunidade de formar o núcleo que tanto o americanense, depois como cariobenses, conviveram, e eles então começaram a criar a fábrica do tecido têxtil. Eram pequenos tiares de 1 metro, não é? Hoje a tecnologia moderna mudou muito, mas antigamente eram tiares rústicos e fabricavam mais algodão. E foi ali que então começou a aventura dos Miller Carioba. Quando foi 1902, ele já estava com a fábrica e a família residindo já no bairro de Carioba. E ali ele deu um impulso muito grande. Falar de Carioba é falar de uma cidade que nós não temos nem condições, porque ela tinha uma organização
desde a construção, da parte arquitetônica, das necessidades e das indicações que eles davam como é que deveria ser usada, com jardins, com plantas de hortaliças, enfim. Os empregados ganhavam, quase que todos ganhavam o seu salário e possivelmente, coisas que nunca acontecia, tinha N recreações a eles. No sistema alemão europeu, eles mantinham ali as famílias dando a água de graça, a força de graça, a lenha de graça, aluguel de graça, enfim. As famílias que conviviam ali, eles tinham a oportunidade de ter tudo praticamente, graciosamente, e até na parte esportiva, cultural, que lá tinha um cinema, tinha clube de dança, tinha restaurante. Era um bairro de Americana, praticamente, era um paraíso. Então, Carioba foi uma das situações históricas de Americana que foi mais conhecida do que Vila Americana em certa época. Por causa, quando eles tinham 500 diários para trabalhar, a Americana não tinha essa quantidade. Em 1887 vai chegar aqui na nossa cidade, na nossa região, as primeiras famílias italianas, que vêm trabalhar na fazenda de Salto Grande, a partir de 1887, com o Major Francisco de Campos Andrade, que era o dono de Salto Grande na época. E a Americana recebeu uma comitiva de italianos que vieram e se alojaram lá na fazenda do Salto Grande. Esse dono da fazenda do Salto Grande deu para eles a oportunidade de trabalharem para ele. Até que, numa época, ele ficou sem condições de pagar os italianos que chegaram, as famílias antigas que chegaram, e ele precisou pagar com o quê? Com terras. Essas famílias vão ficar em Salto Grande até mais ou menos 1899, quando elas recebem glebas de terra como forma de pagamento por serviço prestado, já que o major estava endividado. Então vai surgir vários locais que hoje são bairros da nossa cidade, como Bertini, o Santa Rosa e outros bairros que nós temos aqui na cidade americana. E cada família italiana pegou, então, um tanto de terreno para sobreviver. E dali que eles começaram, então, a crescer. Vieram aí as famílias Boera, a família Faé. A importância dos italianos também é a vinda mais forte, né? Apesar de toda a tradição católica que o Brasil traz, mas os italianos trazem essa fé católica para a Americana. Em 1887 eles trazem a imagem de Santo Antônio, em 1890 eles constroem a primeira capela dentro das terras de Salto Grande, que ainda hoje está conservada lá onde é a Santista, então é uma influência maior do catolicismo aqui na nossa região. Os norte-americanos também trouxeram a sua influência religiosa aqui para a nossa região, né? A primeira igreja mesmo da cidade americana foi a igreja presbiteriana, que hoje ela está ali entre a rua 7 de setembro e a 12 de novembro.
Os norte-americanos eram de tradição protestante por causa da colonização americana e quando eles vêm para cá eles trazem também a sua fé. Como eles se instalam ao redor da estação, nesse povoado que está se formando em torno dessa estação, eles trazem também a sua fé e aí constroem a primeira igreja de Americana, difundindo então também a religião protestante aqui na nossa cidade. Após a inauguração da fábrica de Carioba, muitas outras pequenas tecelagens começaram a surgir em Americana, iniciando assim o desenvolvimento da indústria têxtil na cidade. Carioba foi a peça fundamental das tecelagens, né? E depois aqui começou a criar tecelagens pequenas. A primeira tecelagem foi de fitas e elásticos do seu Schweizer, que é aí onde é a Semara hoje. Tecelagem de seda, a primeira foi instalada ali onde é o edifício hoje, o Cheverny. E essa tecelagem foi em função da família Jones, porque todo dali da esquina da Rua Ipiranga até lá onde morava a dona Judite, aí era tudo Vila Jones. Muitos americanenses foram a São Paulo para procurar trabalhar praticamente no sentido de fashionistas, né? Eles pegavam a matéria-prima que vinha dos industriais de São Paulo, trabalhavam o pano e ganhavam uma porcentagem. Até que muitos depois se tornaram, cada um no seu setor, donos, não é, de tecelagens maiores. Os Nardini começaram a fazer os tiares. Outro dia eu achei as duplicatas, que meu pai era representante dos Nardini para vender tiares aí para o pessoal. E deu início o sistema de fação. Foi uma grande pena porque a Americana tinha cerca de 350, mais ou menos, indústrias. Era uma potência nesse setor. Depois meu pai comprou as primeiras máquinas de tear e jacar. Também foi meu pai quem trouxe para a Americana. E depois ele vendeu para o seu Onofre Boer. E aí começaram a dar esse serviço para outras pequenas famílias que tinham até dentro de casa, num espaço restrito na casa, tinha gente que comprava 1, 2 tiares, né? E o marido, a mulher, os filhos, eles trabalhavam a fação. A família Jones comprou, não sei exatamente quantos foram os tiares, e tiares para fazer seda. Fazer seda porque Carioba era algodão, aqui era fitas e elásticos. E ocorre que os Jones compraram esses tiares, mas não tinha ninguém para trabalhar com tear de seda. E meu pai morou 16 anos nos Estados Unidos e ele se formou em técnico de tecelagem de seda nos Estados Unidos. Depois ele trabalhou na Argentina e um pouco em Marselha. Daí ele veio para São Paulo e foi técnico têxtil da tecelagem Santa Branca. Da Santa Branca ele tinha uns parentes, a família Bertoldo, que era uma família muito rica, e eles compraram os tiares do Jones. Aí trouxeram meu pai de São Paulo para cá. Então, o primeiro técnico de tecelagem de seda
foi meu pai. E muitas indústrias começaram a crescer com a evolução das tecelagens, porque a Americana foi criada uma cidade assim tradicional de fabricação. E com a introdução da Fidan depois, começaram então maiores os movimentos que São Paulo trazia para cá. Os industriais vinham para cá e começaram a crescer. Veiacita, que era uma comunidade que se estabeleceu aqui no bairro da Conserva. Vieram a Distral, que também era uma tecelagem grande. E as tecelagens menores, elas se localizaram ali na Avenida Antônio Lobo, onde tinha inclusive a casa do seu... eles falam Mathiesen, mas é Mathiesen, né, na realidade, do seu Carlos Mathiesen. E o meu pai tinha uma tecelagem lá. Depois o meu pai construiu esse salão aí em 1947. E foram surgindo outras tecelagens menores. Meu pai teve uma sociedade com o seu Ângelo Marton, aí na Rua Ipiranga. Eles fizeram a tecelagem de Santa Maria, que é ali na Rua 30. A década de 30 foi o auge do desenvolvimento de Americana. A família Miller Carioba teve grande influência na história da vida política e industrial de Americana. A família Miller Carioba residia aqui neste casarão. E foi aqui no bairro de Carioba que foi instalado o primeiro asfalto da América Latina. A benfeitoria foi feita por meio de engenheiros alemães trazidos pela família Miller Carioba ao Brasil. O asfalto de Carioba foi o primeiro da América Latina. Os alemães, quando chegaram, eles asfaltaram a Carioba, trouxeram... Tinham aqueles tambores de 200 litros, que cabiam 200, que nem hoje tem esse tambor de óleo, né, que tem os postos de gasolina. Eles trouxeram da Alemanha o piche, não é? E aqui eles fizeram o asfalto, com as pedras. E Carioba foi a primeira da América Latina a introduzir o asfalto aqui principalmente no estado de São Paulo, né? Que foi uma novidade. Da própria fábrica, precisava de energia elétrica. Em 1930 teve que quebrar toda aquela pedraria ali à volta dessa empresa, né? Ou melhor dizer, dessa represa. E assim foi feito. Com a sobra dessas pedras, o alemão acho que pensa bem, né? Ele mandou buscar, então, os ingredientes para, na volta, juntamente, né, formar o asfalto de toda a Carioba. E ele pegou o asfalto no começo ali, no fim ali da Cordenúncia para baixo, tinha uma cancela. Para você entrar em Carioba, tinha uma cancela que ficava um cidadão ali, pegando nome, endereço, chapa de carro, né? Para entrar, é um sistema europeu, não é? Para entrar lá em Carioba. E ali tem aquele bambuzal famoso que cruzava, e você saía de Americana a pé para ir em Carioba, porque era gostoso a trajetória. A cultura e o lazer eram muito fortes em Americana. A cidade chegou a ter 7 cinemas, além de parques, campeonatos esportivos.
ótima é a quadra de tênis e os jogadores podem praticar esse difícil esporte. Uma boa assistência acompanha curiosa e interessava os sucessivos lances da partida. Nos salões do Clube Rio Branco, realizar-se-á à noite a sessão cívica de encerramento das solenidades. O programa da noite inicia-se com a entrada solene das bandeiras, prosseguindo com hinos e melodias selecionadas na interpretação esplêndida do Orfeão do Colégio e Escola Normal. Em imponente prédio, acha-se localizado o Cine Cacique. A Americana chegou a ter 7 cinemas. Tinha o Cine do Povo, que ficava na Rua Carioba, que era da família do Zé Chiquinho. Tinha o Cine Central, o Cine Bandeirantes, tinha o Cine Glória, tinha o Cine de Carioba, que os Miller eles sustentavam. Depois veio o Cine Brasil também, não é? Então você, contando nos dedos, você via que a Americana tinha 7 cinemas. Eu lembro que meu pai e minha mãe frequentavam muito. E a mamãe às vezes dizia assim que os filmes eram legendados, né? Mas o meu pai, como sabia inglês, ele ria dentro do cinema e ninguém ria, mas é porque ele entendia a fala do artista, né? E a mamãe falava assim, não sei do que ele está rindo, né? Mas é porque ele entendia inglês. Mas foi uma época muito gostosa, bons filmes, assisti bons filmes. Naquela época o cinema era bem mais assim, com mais profundidade, a não ser os filmes do Gordo e Magro, né? A questão cultural em Carioba foi muito difundida, principalmente pela família Miller, né, que importou esse ideal para o bairro operário aqui de Carioba. Então, todo fim de semana era motivo de festa em Carioba, tanto no cinema, nos teatros, os carnavais que ficaram muito famosos, o pessoal vinha de Vila Americana a pé, de bicicleta, para estar participando dessas festas. E nós temos relatos de mulheres que participavam desses bailes e que faziam as roupas com tecido de Carioba, com tecido da própria fábrica. Elas compravam esses tecidos e produziam a própria roupa para o baile. Aí acabava sendo até cômico, porque todo mundo estava com o mesmo tecido, só que com roupas diferentes no baile. Então, teatro, cinema, o clube de regatas, tinha muito lazer e era muito difundido essa questão entre os moradores que eram também os operários da fábrica. O Cine Glória, ele trazia artistas mundiais. O Geraldo Gobo, que era uma família de um italiano que veio naquela época, ele trouxe o Gino Beck para a Americana, cantor tenor italiano. Quem que podia trazer isso aí naquela época? A Americana teve aqui vários festivais, inclusive no Cine Glória, com a presença de uma trope do Rio de Janeiro, que era famosa em apresentar festivais musicais. O Walter Pinto, uma companhia que viajava o Brasil, o mundo inteiro. Eram com artistas famosos. Tivemos muitos integrantes de teatros amadores. Circos, os melhores circos que tinham se instalaram em Americana, ali onde é hoje a Matriz de Santo Antônio, a Matriz Nova. O Parque Ideal, localizado na Avenida Brasil, próximo de onde atualmente está localizada a prefeitura, era o principal ponto de encontro dos jovens americanenses. Uma lagoa represada era o cenário ideal para os piqueniques e passeios de barco. Aí surgiu o Germano Benincassi com uma orquestra fabulosa. O homem que fez uma música traduzindo numa trágica cena que uma família
presenciou ali no Parque Ideal, que é ali em frente, mais ou menos em frente à prefeitura hoje. A Gar Lobo, que era sobrinha do Antônio Lobo, veio com os familiares, foram passear de barco, virou o barco, caíram na água, que ali era profundo, né? Hoje não, hoje é mais raso, aquele córrego. E ela veio a falecer, morreu afogada. E isso aí marcou muito. E o Germano Benincassi fez o Piquenique Trágico, né? Essa música que hoje, até hoje, é bem lembrada, inclusive por músicos profissionais de São Paulo. Novas construções vão surgindo para se incorporarem à fábrica Carioba. Mais uma importante indústria da cidade. A tecelagem Imperta Mar Limitada, que fabrica tecidos de rayon. Conceituada firma é a Sociedade Anônima Distribuidora de Tecidos de Rayon de Americana, que tem loja em São Paulo, na Ladeira Porto Geral 73, segundo andar. A igreja matriz, atualmente em construção, será um belíssimo templo. A cidade estava crescendo. Grandes obras, como a da Igreja Matriz de Santo Antônio, estavam em pleno vapor. Na década de 50, Americana já era conhecida como Princesa Tecelã, pela grande quantidade de fábricas e o pioneirismo na fabricação de tecidos de rayon. As décadas de 1960 e 1970 foram marcadas pelo rápido desenvolvimento da cidade, como a abertura de ruas e avenidas e a instalação de grandes empresas, fazendo com que muitas pessoas viessem de outras cidades e estados à procura de emprego e moradia. Quando ele foi candidato, aliás, ele foi vereador também. Meu pai foi vereador antes, né? Na gestão, se eu não me engano, do Abraim Abrão. Depois, ele, passado um tempo, se candidatou a prefeito e teve êxito na campanha. E ele pregava o seguinte, que a Americana, eu sei pela visão dele, ele achava que a Americana teria que mudar o foco da indústria. Apesar de ser Princesa Tecelã e um desenvolvimento muito grande devido à indústria têxtil, ele achava que era importante a diversificação do município e outras indústrias. Então foi quando ele começou a lutar com relação a novas indústrias e foi atrás da Ford, que a Ford foi instalada em Taubaté na época. Ele lutou para trazer a Caterpillar aqui, infelizmente foi para Piracicaba. Aí conseguiu êxito com a Goodyear, com a Polienca, infelizmente hoje ela está numa situação fechada praticamente, com a FICAP Elecab, já estava em negociações com a Santista, que posteriormente o Ralph Biasi, que foi o prefeito que sucedeu, conseguiu acertar com a Santista. Enfim, ele achava que a Americana teria que fazer uma diversificação no parque industrial para não ficar na dependência muito da indústria têxtil. E foi aí que ele conseguiu trazer a Goodyear, hoje a maior empregadora depois da prefeitura aqui em Americana, uma empresa que traz muitos resultados para o município, por isso existe uma parceria e um interesse muito grande do município em atendê-los da melhor maneira possível, como outras indústrias que nós procuramos sempre atender com prioridade, porque são eles que dão os frutos para nós manter a cidade. Me lembro como um prefeito também, que ele insistiu muito na vinda do polivalente aqui. Eu me lembro que o
O ministro da Educação na época era o Jarbas Passarinho, e ele dizia o seguinte, quando ele esteve em Brasília com o deputado federal Idélio Martins, já falecido, e solicitou que viesse essa escola para a Americana. E o Jarbas Passarinho foi muito, assim, impôs uma situação que para ele sempre disse que ele nunca foi político de carreira, e disse o seguinte, se o senhor sair do MDB na época e passar para a Arena, eu tenho 2 escolas, uma em Salvador e a outra está aqui em aberto para a gente fazer para alguma cidade. Meu pai falou, onde tem que assinar a ficha? Aí ele passou para a Arena, não deixou ninguém no MDB, e foi que naquela época existia 2 partidos, que era Arena e MDB, e conseguiu trazer o polivalente. Um dia de festa para a cidade de Americana, dia 29 de janeiro de 1977. Inauguração oficial do Colégio Polivalente de Americana. Essa obra magnífica que a Americana recebe de braços abertos e que, sem dúvida alguma, trará muitos benefícios para a cidade de Americana no que diz respeito à cultura e o trabalho de um povo. E nós estamos presentes neste dia chuvoso na Princesa Tecelã, mais um dia de festa, um dia de gala, para recebermos de braços abertos o Colégio Polivalente de Americana, essa obra tão almejada e que precisou de muita luta por parte do seu povo, por parte dos políticos, por parte dos clubes de serviço, mas que era um sonho e que agora se torna uma grande realidade. E a preocupação com a situação da cidade, não sei se vocês devem ter imagem da Fernando Camargo. O Fernando Camargo passava só um veículo lá. E ele começou a declarar de utilidade pública. Então a ideia dele era ampliar a 30 de julho, a Silos ele conseguiu, a Fernando Camargo, a Avenida Saudade e outras vias importantes de Americana para o tráfego de veículos que estavam um boom, como você mesmo disse, na década de 70, e mais os frutos que ele não conseguiu usufruir como prefeito, porque a Goodyear começou a faturar, ele praticamente já não era prefeito, então os recursos que vieram foi a sucessão. Inclusive, um dia conversando com o Ralph falou, olha, Mar, eu tenho, assim, vamos dizer, uma gratidão pelo seu pai, porque eu assumi a prefeitura estava limpinha, sem dívida e com uma arrecadação fabulosa. Então, por isso que eu sou considerado um bom prefeito. Foi isso que o Ralph me disse uma vez. Aqui, eu me lembro, eu era criança quando houve aquele desastre que houve aqui, aquela enchente, né? Eu fiquei sabendo, mas não me lembro muito de detalhes. E aqui era uma propriedade, se eu não me engano, da família Duarte, e meu pai achou que o município requeria já uma instalação melhor, e foi o que ele iniciou a construção aqui, com o engenheiro Carlos Sayon, que foi o arquiteto e o engenheiro que era da prefeitura na época, que foi construído o novo Paço Municipal. Mas eu me lembro do meu pai também lá no Paço Municipal antigo, onde é hoje o batalhão da PM lá. Me lembro dele lá, um período ele ficou lá até começar a construção aqui. Quem estreou praticamente aqui foi o Ralph Biasi, que sucedeu meu pai. A inauguração de grandes obras marcou o crescimento de Americana na década de 70. Entre 1976 e 78, foram entregues para a população obras como o Viaduto Centenário, estações de tratamento de água e esgoto, creches, praças, áreas esportivas e escolas. Foi no ano de 1975
o centenário da abertura da estação ferroviária, que o dia 27 de agosto passou a ser oficialmente reconhecido como a data de fundação do município de Americana. Naquele ano, um vasto trabalho de pesquisa resultou na edição de um livro especial sobre o centenário de Americana. Estas pesquisas foram analisadas por uma comissão de vereadores e logo depois o projeto foi aprovado. Era instituído assim o dia 27 de agosto como data de fundação do município de Americana. Os próprios interessados em saber começaram a fazer, a comprar glebas de terra, isso já anteriormente a 1875. Já começaram a vender terras. Quando a estação chegou aqui, já tinha os funcionários que trabalharam, alguém que já havia chegado para dar ajuda ou atendimentos. Então a cidade já tinha praticamente o começo de um núcleo, de um povoamento. E por essa razão forte do povoamento, da estação, que vai ter outras coisas a mais, de interesses, né, que são viagens e transporte de mercadorias, ela foi instituída nessa data. É uma data muito importante. Na realidade, esse aspecto, esse tipo de conhecimento que, aliás, todo mundo concorda. Porque houve muitas discordâncias ou outros palpites que deveria ser na data que a Americana ficou a independência, que ela passou a ser município, que foi o 24, que foi o 12 de novembro de 1924. A essa data, ela foi fixada porque uma comissão, a pedido do prefeito, hoje aqui na época do Ralph Biasi, colocou uma comissão para tratar desse assunto. E foi o principal ponto que essa comissão chegou à conclusão que deveria existir um povoado, algumas outras tantas coisas, como comércio, né? Porque não pode existir um nome de uma cidade, de uma fundação completamente desguarnecida das questões que se pode marcar como se fosse povo. E disso daí saiu, então, a data de 27 de agosto, com comissões que estudaram uma temporada grande,
não é? E que nessa época do centenário daqui de Americana, ela ficou então fixada oficialmente como o dia da fundação da cidade de Americana. A década de 80 também foi marcada por grandes obras, entre elas a inauguração do Parque Ecológico, a reconstrução da Ponte da Estrada Carioba, Sobrado Velho e ainda a reinauguração da Guarda Municipal de Americana. Em 1979, a Gama foi reativada sob a direção do senhor Carrol Meneghel, então presidente, e o vereador Abelardo Fonseca Neto, tendo como prefeito o Dr. Valdemar Tebaldo. Hoje, Americana conta com mais de 230 mil habitantes, segundo dados do IBGE. Aparece em destaque entre as 19 melhores cidades para se morar no Brasil e também uma das melhores cidades em bem-estar, segundo a pesquisa do Observatório das Metrópoles. Foi apontada ainda como a terceira cidade do país com menos mortes violentas. Americana é a cidade onde eu nasci. Aliás, na 12 de novembro, que dizem que é a data do centenário da Americana, né? Na época, só que teve algumas mudanças aí. Então, é isso que aconteceu. Eu acho que a gente tem muita saudade daquela época. Eram pessoas abnegadas, a Câmara de Vereador não por isso que eu digo que ela não é boa ou deixa de ser boa, mas vereador não era remunerado, então eram pessoas de bem da cidade, não digo que hoje eles não sejam, mas a pessoa, por exemplo, já estava numa certa fase da vida, que estava com a vida estabelecida e prestava o serviço para o município desinteressadamente e prestando o que era necessário para o bem do município. Com o declínio da indústria têxtil, a Americana se transformou, destacando-se em outros setores de produção, como metalúrgico, químico e alimentício, além de se tornar um importante polo de serviços e ponto estratégico de logística, graças à sua localização privilegiada. Agora, a Americana sempre foi uma cidade pujante, uma cidade... eu me lembro na época, quando meu pai era prefeito, pedindo para as pessoas que procurando emprego, com uma Kombi, chamando o pessoal para trabalhar, porque faltava mão de obra. Então a Americana recebeu muitas pessoas do interior do estado que vieram tentar aqui a vida em Americana, hoje são cidadãos americanenses com grande orgulho, e a gente sabe do que eles nos ajudaram também, porque a Americana, pela população, era muito pequena para todas essas indústrias que estavam se instalando aqui. A Americana hoje se transformou numa das cidades mais prósperas do nosso país, quase que em todos os setores, cultural, habitacional, saúde, enfim, trabalho. Ela tem dado uma demonstração de não negar a ninguém. Ela tornou-se uma cidade conhecida. Era uma cidade tranquila, era uma cidade que tinha um aspecto bonito. Quem é esse ninguém? É essa quantidade de pessoas que saíram de longa distância para chegar até a Americana, para aqui residir e encontrar o seu bem-estar, de melhorar. A cada uma que veio aqui, veio com um só interesse. Veio uma população laboriosa e uma população que é de um solo abençoado. E o povo dizia que a Americana era uma cidade que recebia os seus habitantes com muito amor, carinho.
E por isso que ela ganhava as graças de Deus de produzir tudo isso. Eu vejo uma beleza nela, que tem como norma, e que tem como a parte que mais a gente viu, é que além dela ser bela, todas as pessoas que aqui chegaram buscam sempre um melhor dia de vida. É uma vida onde todos se regaçam as mangas para ter uma possibilidade de falar, puxa vida, como eu estou bem. Isto a Americana conseguiu muitos anos seguidos, muitos anos seguidos. É essa época que estamos atravessando agora como uma situação que já teve outras vezes e que nós vamos sair delas também. Então foi se tornando uma cidade perto de Campinas, de São Paulo, que se tornou conhecida. O trem de passageiro que passava no centro da cidade, que também era uma atração para quem morava aqui, chegava às 6 horas, 8 horas da noite, então, quando chegava o trem que passava de São Paulo para o interior, ia todo mundo lá para ver se achava alguém, namorados, né? E muita gente achou. E também era um divertimento. Tudo progride, tudo floresce, tudo passa a ser melhor do que o dia anterior. É só uma questão de se pensar e raciocinar que o que aconteceu ontem, hoje vai ser melhor. Então, se perguntar a você, por exemplo, como é que você vai? Graças a Deus, estou fazendo tudo para ir melhor que ontem. Assim é a Americana. Ela está fazendo tudo para ir melhor que ontem. Esse ontem pode durar alguns dias, mas que é ontem, é ontem. Não o que passou. O que passou é exemplo. E esse exemplo faz com que todos nós tenhamos dentro da nossa família, da nossa casa e, acima de tudo, dentro de nós mesmos. Essa é a Americana que eu olho. Machadinho.